Na verdade, assim, o que eu pensei? Pensei em trazer um pouquinho para vocês uma perspectiva da política educacional como um processo, né? E, à medida que a gente percebe essa política educacional como um processo, a gente percebe que a nossa luta, né, a luta de todos nós educadores, é uma luta que se deve dar ao longo de todo esse processo, né? É uma luta árdua, contínua, diária, né? E que a gente vai vivendo aí no dia a dia. Eu passo. Não sou tecnológico, gente. Bom, eu começo então falando um pouquinho sobre as políticas públicas. Eu trouxe aqui uma definição bem ampla de política pública como um Estado em ação. E de política pública como as políticas compreendidas como aquelas de responsabilidade do Estado. Ou seja, né, Estado em ação e políticas de responsabilidade do Estado. Essas são concepções muito amplas, né? Cabe tudo aí dentro, na verdade, né? A gente dizer que política pública é o Estado em ação, né, não significa dizer muita coisa, né? Então, na verdade, a gente precisa qualificar aquilo que a gente está dizendo. Tá? Então, dizer o Estado em ação, essa ação, por exemplo, ela é muito diversa, ela é muito diferente se ela for uma ação que se dá por tecnocratas em seus gabinetes, né? Ou se ela for uma ação que se dá a partir de procedimentos democráticos e participativos, né? Então, isso é uma questão que tem que ser qualificada. Outras questões. De que Estado a gente está falando, né? O que significa falar hoje em responsabilidade do Estado? Eu trabalho, como as meninas falaram aí na apresentação, eu venho trabalhando com a temática da privatização na educação básica, né? Então, falar hoje em responsabilidade do Estado, que responsabilidade é essa? Né? Também é uma questão a ser qualificada. É responsabilidade de financiar as políticas? É responsabilidade de gerir essas políticas? É responsabilidade de regular essas políticas? Então, também, de que responsabilidade a gente está falando? Então, trazer aqui nesse primeiro momento a importância de qualificar, né? Existem N concepções de políticas públicas, de políticas educacionais, mas a gente precisa sempre ter o cuidado de dizer sobre aquilo que a gente está falando, né? De qualificar essas questões. Bom, e a política social? Também trouxe aqui uma concepção ampla. A política social é uma modalidade da política pública. Ela se refere às ações que vão determinar o padrão de proteção social. Então, políticas de educação, de saúde, né, de previdência, de saneamento, são políticas chamadas políticas sociais, né? Mas aqui também essa concepção tem que ser qualificada, né? A quem proteger? Por que proteger? Como proteger? Se a gente pegar, por exemplo, essa primeira questão, a quem proteger? Então, políticas sociais são políticas de proteção social, ok. Quem elas devem proteger? Aqui, por exemplo, a discussão acerca da universalização, né, ou da focalização do papel do Estado na educação entra em debate, né? A quem proteger? A gente vai lutar pelo direito à educação de todos os cidadãos ou a gente vai defender o papel do Estado com uma atuação focalizada, né, em pequenos grupos, minorias, né? Então, aqui o debate universalização, focalização entra em cena. E as respostas a essas questões, né, a quem proteger, por que proteger, como proteger, elas vão estar intimamente relacionadas com a concepção de Estado e o entendimento que se tem sobre o papel do Estado. E elas vão acabar constituindo, configurando modelos diferentes de proteção social
a depender da concepção de Estado que se tem e do papel do Estado que se coloca. Bom, e a política educacional? Mais uma concepção, olha lá. A política educacional é uma política pública e social. Também a questão aqui, né, é de qualificar isso. Né, o que é público? A discussão hoje, toda a discussão de reconfiguração do público e do privado, né, o público como estatal, ou o público como, né, numa perspectiva mais ampla, com políticas de interesse público, mas que podem ser fornecidas pelo privado. Então, também aqui as discussões precisam ser qualificadas. E o campo de investigação da política educacional é muito amplo. Trouxe aqui só algumas temáticas possíveis, né? Avaliação de políticas e de programas, a eleição de candidatos e dos seus programas de governo, as resistências e oposições, entre muitas outras temáticas, para o campo da pesquisa em política educacional. Bom, e aí então, já que a gente está dizendo em qualificar, né, essas concepções, eu trago aqui uma concepção acerca do Estado. Vamos lá. O Estado enquanto espaço em que se manifestam interesses referentes à acumulação do capital e às reivindicações dos trabalhadores, ou seja, espaço onde os conflitos se manifestam. As ações empreendidas pelo Estado têm movimento, têm contradições. Né? Se a política pública é o Estado em ação, né? E se o Estado é esse espaço... Como eu volto aqui agora, gente, eu sou... Não, você deixar, acho que... Desculpa, vamos lá, apertei demais aqui. E se as ações, então, se a gente está entendendo política educacional, política pública como ação do Estado, e se o Estado é esse espaço onde os conflitos se manifestam, esse espaço, né, essa ação em movimento, então a gente vai entender também a política educacional como um processo, né, como algo em movimento. Então, a política como um processo que vai se construindo, que vai se constituindo, que vai se configurando a partir de múltiplas determinações. E se a política educacional é este processo, permeado de conflitos, permeado de lutas, de resistências, é ao longo de todo esse processo que as nossas lutas devem ser intensificadas e fortificadas. A gente pode pensar, por exemplo, que vários autores hoje vão entender a política educacional como um processo, certo? E que cada um deles acaba estabelecendo algumas etapas ou alguns momentos deste processo. Então, vão ter autores que vão colocar 4 etapas no processo de política educacional, né? Vão ter autores que vão colocar 5 etapas, 3 etapas, né? Etapa da implantação, etapa do desenvolvimento, da formulação, da agenda, da avaliação. Mas, de um modo geral, os autores que trabalham com essa concepção de política educacional enquanto processo, eles vão apontar, né, a 3 processos que aparecem em praticamente todos eles. Né? O processo de implantação, de formulação e elaboração da política, o processo de implantação e desenvolvimento e o processo de avaliação. Certo? Então, apesar das diferentes nomenclaturas e das diferenças aí entre o número de etapas, de um modo geral, esses 3 momentos aparecem em todos eles. Né? A formulação, a implantação e desenvolvimento e a avaliação. E aí, o que
costuma muitas vezes acontecer é a ideia de que as lutas e as resistências devem estar concentradas lá naquele momento de elaboração e formulação. Mas se a gente entende a política educacional como um processo, as lutas vão acontecer, os embates, os conflitos, os consensos, né, as disputas vão acontecer e devem acontecer ao longo de todo o processo. Então, acho que essa é uma questão importante para todos vocês, né, todos nós, educadores. Tá? Aí eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar. Por exemplo, o Plano Nacional de Educação. Então, a gente tem um momento de formulação, aquele primeiro momento que eu falei, né, de formulação e elaboração do Plano Nacional de Educação. Foi um momento, né, em que aconteceram as diferentes conferências no âmbito dos municípios, depois conferência nos estados, a Conferência Nacional, né, e ao mesmo tempo também estados e municípios estavam elaborando e formulando os seus planos, Plano Municipal de Educação e Plano Estadual de Educação. Então, nesse momento de formulação, de elaboração desse Plano Nacional, acho que os maiores embates foram em relação à porcentagem do PIB. Então, havia uma proposta de ampliação dos gastos com educação, né, em relação à porcentagem do PIB, uma proposta de que a meta deveria ser alcançar 10% do PIB ao final do Plano Nacional de Educação. Esse foi um grande embate. Um outro embate foi a formulação, o estabelecimento no Plano Nacional do CAC, que é o custo aluno qualidade. Esse também foi um embate forte. E, mais ao final do processo, um grande embate que foi a questão do gênero. Os planos municipais, os planos estaduais, né, e também no plano nacional, acho que a maior parte deles tinha nas suas propostas iniciais a questão de diversidade de gênero, de respeito à diversidade de gênero, né? E ao final do processo, esse foi um grande embate e grande parte dos planos municipais e estaduais acabaram retirando essa meta, né? Você está levantando a mão, você quer falar? Ele está dizendo, né, não sei se todo mundo escutou, mas que na cidade dele isso aconteceu. O plano municipal acabou, no plano municipal da cidade, que cidade que é essa? Itapetininga. Acabou retirando, né, essa questão do plano. E isso aconteceu em muitos municípios, muitos estados. Então, foi um grande embate. Então, para pensar ali que nesse momento de formulação, né, da política, os embates são muitos, né, as lutas, as disputas, né, e o resultado é ali, no caso do plano, a legislação que a gente tem hoje. Né, o Plano Nacional de Educação, e os municipais, os estaduais, o Plano Nacional válido para os 10 anos, 2014, 2024. A luta acabou por aí? As disputas, os embates acabaram no momento em que a legislação foi aprovada? Não. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é que, por exemplo, no caso do Plano Nacional, ele tem metas para 10 anos. Então, são mais 10 anos, né, de disputas e de embates. Tá bom? Então, assim, que embates que continuam hoje? Se pensar nesses próximos 10 anos. Então, esses embates vão continuar no processo, naqueles outros momentos, né? No processo de implantação, desenvolvimento do plano, no processo de avaliação e monitoramento.
por exemplo, né, continua então os embates acerca da base nacional, curricular, que está prevista no plano, né, acerca do custo aluno qualidade e da sua efetiva implantação. Em relação à porcentagem do PIB, ok, foi aprovado, né, a ampliação da porcentagem ao final do plano. A meta é de que 10% do PIB seja para a educação. Né? Mas qual educação? Né? Aí é o embate também, né, entre o mundo privado, né, querendo destinar recursos para o mercado educacional, né, e os defensores de que os recursos públicos devem ser destinados exclusivamente para a educação pública. Né? E hoje mais um embate, né, e mais um fracasso, espero que só momentâneo, que foi a aprovação da PEC 241. Então, a PEC é aprovada, a meta de 10% do PIB muito provavelmente não será alcançada. Então, para a gente ver que ao longo, né, nessa perspectiva de pensar a política educacional como processo, diariamente a gente tem essas lutas e esses embates. Aqui coloquei dos 10% do PIB. Já falei. Bom, então estou dizendo, a luta é árdua, a luta é diária, é processual e é a partir dessas disputas que essa política vai se configurando, né? Que ela vai tomando forma, que ela vai se constituindo para um lado, para o outro. Né? Claro que as disputas e os grupos têm forças diferentes, né? Mas é a partir delas que a política vai se constituindo. Né? E, além dessa luta ser diária e árdua, né, ela se dá em diferentes espaços. Então, coloquei ali alguns possíveis espaços, né? Os órgãos colegiados, os conselhos, Conselho Municipal, Conselho Estadual, né? Conselho Nacional, a mídia, os movimentos sociais, as escolas, né? Com a participação nos conselhos de escola, na elaboração do projeto político-pedagógico, na sala de aula. Né? A sala de aula é um espaço importante, formativo, né, e de luta. Né? Se não fosse, a gente não teria aí o movimento. Não sei voltar para trás. Estava dizendo, a sala de aula também, né, é um espaço formativo e um espaço em que esses embates acontecem. Né? Se assim não fosse, a gente não teria aí um movimento forte hoje, né, da escola sem partido. As entidades da área da educação e de áreas articuladas também são espaços possíveis. Né? As redes sociais, que têm tomado hoje um espaço grande nessas disputas. Então, várias possibilidades e espaços em que esses embates vão acontecendo e que vão trazendo, tendo implicações para a constituição, para a configuração das políticas. E aí, assim, pensar, ok, Raquel, então, você está dizendo que a política, a gente deve ter essa perspectiva da política enquanto processo e, né, a partir dessa perspectiva, a luta é contínua, os embates são contínuos. Mas a gente vai lutar pelo quê? Todo mundo está no mesmo caminho, todo mundo está no mesmo barco, as lutas são diversas, né? Eu entendo que as lutas são diversas, mas eu acho que há algo que une todos nós educadores, que é o fundamento, aí, a perspectiva do direito à educação.
Acho que em qualquer luta a gente tem que ter como fundamento o direito à educação para todos. E essa é uma questão particularmente importante hoje, se a gente pensar que essa educação tem sido, de certa forma, transformada de direito, direito de todo cidadão e dever do Estado, para mercado e clientes. Então, eu acho que a perspectiva de fundamentar as lutas no direito à educação é de grande importância. E aí trago mais um exemplo do Plano Nacional para a gente pensar essa questão do direito. A meta 7 vai dizer o seguinte: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6 nos anos iniciais do ensino fundamental, 5,5 nos anos finais do ensino fundamental e 5,2 no ensino médio. Essa é a meta. Ok. Se a gente vai olhar para essa meta a partir da perspectiva do direito, a gente pode pensar que esse sistema de avaliação externa, da forma como ele vem sendo trabalhado hoje no nosso país, ele vai ser incompatível tanto com o direito à diferença, na medida em que a gente vê cada vez mais escolas, redes, municípios, Estado, pensando na padronização daquilo que se ensina nas escolas, por meio de sistemas apostilados, e outras formas mais, de um controle acentuado daquilo que se ensina nas escolas, para padronizar na perspectiva de melhorar os resultados. Só que essa padronização e esse controle exacerbado daquilo que se ensina na sala de aula, com vistas exclusivamente nos resultados, fere os espaços para trabalhos diferenciados, para atendimento aos diferentes ritmos de aprendizagem, o olhar para os alunos com necessidades especiais. Então, de certa forma, esse sistema de avaliação, hoje, ele tem implicações, se a gente pensar na questão do direito à diferença. E ele também tem implicações se a gente pensar na questão do direito à igualdade. Por quê? Como é que você vai dizer que todos têm direito a uma educação de qualidade se a estratégia para a melhoria da qualidade é a competitividade, que em si pressupõe um sistema educacional com oferta desigual? Então, se a gente está dizendo que o sistema vai medir, vai classificar, e tem escolas que são 2 e tem escolas que são 8, isso significa que nessa perspectiva a competitividade é uma estratégia de melhoria da qualidade. Isso significa que sai a perspectiva da universalidade da qualidade para todos, e entra a perspectiva de qualidades diferenciadas para públicos e clientes diferenciados. Então, também aquela meta, pensando no fundamento do direito à educação, pode ter implicações para a questão do direito à igualdade. Então, assim, acho que a ideia é, aqui na minha fala, pensar essa política educacional como processo, pensar que essa é uma luta de todos nós e que essa luta tem que ser fundamentada na questão do direito à educação para todos. E aí coloquei aqui alguns embates atuais. Eu já falei um pouquinho deles: a questão da base nacional comum, a questão da PEC 241, foi aprovada ontem, mais uma vez na Câmara, agora segue para o Senado, e tem implicações sérias para o campo do financiamento da educação. A reforma do ensino médio, a gente está vendo aí um exemplo de embate, a notícia de hoje já eram mais de 1.100
escolas ocupadas. A escola sem partido, movimento escola sem partido, né, também um grande embate na nossa época. Não sei se alguém já teve curiosidade de entrar no site do movimento da escola sem partido, mas vale a pena. É assustador. A questão da privatização das universidades e a questão da privatização da educação básica. Né? Aí várias formas, várias estratégias. Quando eu estou falando em privatização, eu não estou dizendo só da transferência da propriedade, né, do estatal para o privado, mas há muitas formas de privatização da educação básica hoje. Pensar, então, quando a gente fala que uma rede adotou um sistema apostilado COC, por exemplo, a gente está dizendo que é esse sistema COC que está lá no interior da escola, pensando toda a organização do trabalho naquela escola. Então, a gente tem sistemas de ensino, redes municipais que adotaram o sistema, era COC, né? Agora é Pearson, mas que adotaram esse sistema e que a empresa faz tudo dentro da escola. A empresa faz visita, faz supervisão dos docentes, entra na sala de aula para conferir se o docente está naquele dia, naquela aula da apostila. Então, toda a organização do trabalho, né, toda a definição de currículo, tudo fica sob responsabilidade dessa empresa privada, né, apesar da escola ser pública. A gestão da escola pública por organizações sociais, um outro exemplo. Né, Goiás está lá já num encaminhamento adiantado de passar suas escolas, algumas de suas escolas públicas, para a gestão de organizações sociais. A gestão militar, também Goiás tem escolas públicas com gestão militar agora. A agenda corporativa para a educação, a gente pensar, né, que grande parte desse empresariado que está pensando hoje a agenda educacional, está pensando currículo, está pensando formas de gestão, estratégias de gestão e uma série de outras questões. Então, quando a gente fala em privatização, não é só a transferência da propriedade, mas há hoje uma infinidade de formatos aí, de processos e estratégias de privatização. Então, são alguns embates atuais. E aí, para finalizar, coloquei aqui informações sobre o GREP, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional, que eu coordeno lá em Rio Claro. E há também esse grupo na Unicamp e na USP de Ribeirão Preto. A gente vem trabalhando com as questões de privatização da educação básica. Se alguém se interessar, tá, estão convidados a participar e aí debater com a gente, tá bom? Muito obrigada.